Bendito seja o nome do Senhor, amém? Nós vamos continuar aquele assunto do propósito de Deus, amém? Quantos se lembram disso? Sua vida está escrita no livro de Deus antes da fundação do mundo. Quantos lembram disso? E nós vamos ver esse princípio, vamos continuar um pouquinho mais a respeito disso. Eu quero que você faça assim com as suas mãos, olha para cima, fala assim: Deus, eu sei com todo o meu ser que há muito mais que isso que eu estou vivendo para a minha vida. Amém? Há muito mais que isso. Quantos aqui já depararam com situações que você pensou assim: será que é só isso? Será que é só isso, Senhor, que o Senhor tem para mim? Às vezes parece que o teu esforço é maior do que a recompensa, às vezes parece que você está trabalhando em vão, parece que você não vê resultado, falta plenitude, mas eu quero dizer para você que há muito mais do que isso, amém? Há muito mais do que isso. A palavra de Deus diz que nós vamos sendo transformados, nós vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória. Amém? Eu falo sempre que esqueceram de colocar ali, de conflito em conflito. De fé em fé, de glória em glória, de conflito em conflito. Muitas vezes a palavra do Senhor, ela diz assim, que com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. A tristeza do rosto faz melhor o coração. Muitos de nós só gostamos daquele texto que diz: o coração alegre aformoseia o rosto. Mas até teu coração ficar alegre, muitas vezes o teu rosto vai se abater. Para fazer o teu coração melhor, aí ele vai se alegrar em Deus, não nas circunstâncias. E isso vai aí vir a verdadeira alegria e a verdadeira formosura do Senhor no seu rosto, amém? Então, antes de cumprirmos que o coração alegre aformoseia o rosto, é um coração alegre dentro do propósito de Deus, amém? Mas antes disso, geralmente vem o conflito, vem o abatimento, a tristeza do rosto. Você já viu alguém meio pensativo assim? E você fala assim: essa pessoa parece que está com algum problema. Quantos já notaram isso? Mas é Deus trabalhando com a pessoa. É Deus trabalhando com a pessoa. Todos passam por esses momentos. Todos passam pelo trabalhar do Senhor. Faz parte, não tem escapatória. A vida não é feita só de alegria. Quantos já se deram conta disso? Se não se deu conta ainda, eu sinto te informar, né? Eu sinto te informar, mas você vai se dar conta disso. A vida não é feita só de dias ensolarados. A vida não é feita só de verão. Nós temos 4 estações. Deus permitiu isso para nós aprendermos que nós temos que lidar com as estações da vida. Assim como nós temos que lidar, querendo ou não, nós temos que lidar com as quatro estações. É ou não é, gente? Quais são elas? Isso, primavera, verão, outono e inverno. Cada uma tem a sua característica e depois começa tudo de novo. É ou não é? Depois começa tudo de novo. Como a palavra de Deus diz: enquanto a terra durar, nós teremos que lidar com as estações. E assim também é na nossa vida. Nós vamos ter que lidar com estações. Cada uma delas nos vai levar a buscar o propósito de Deus. Cada uma delas tem um propósito, trabalha certas coisas em nós. E nós temos que aprender a lidar. Nós já vimos, então, da outra vez, que há um livro no céu onde Deus escreveu a nossa história. Antes de nós existirmos,
o propósito já existia, amém? Eu e você só existimos porque o propósito existiu primeiro. Nós aprendemos que nós devemos buscar viver uma vida com propósito. Quem vive uma vida com propósito não fica atirando para todos os lados, não fica perdendo tempo com coisa que não tem nada a ver. Não é verdade? Por quê? Porque eu tenho um propósito. Cada dia mais é um dia menos na sua vida que você tem para cumprir o propósito. Essa semana, na aula de ministério profético do SIM, eu estava explicando para os irmãos, o profeta, ele nos ajuda a identificar o propósito, o tempo e o modo. Ele trabalha nesse tripé. E nós aprendemos que se é propósito de Deus, não é na hora que eu quero e que me convém. É na hora e no tempo de que Deus quer que faça. Para todo propósito há tempo. Não é a hora só que eu quero, não. E há um modo também de fazer as coisas, não é do jeito que eu quero. Não, mas eu acho que tem que ser assim. Não tem achismos dentro do propósito. Não é na hora que me convém, na hora que eu estou alegre, não. Às vezes estamos tristes, abatidos, mas não podemos deixar o nosso posto. Nós colocamos a nossa tristeza aos pés do Senhor, nos derramamos e levanta a cabeça e continua caminhando, amém? E eu estava explicando isso para eles. O propósito tem um tempo. E eu me lembrei de quando Deus começou a me revelar a questão do tempo do propósito. Há muitos anos atrás, eu estava em casa conversando com uma pessoa e passou no noticiário que um cantor muito famoso tinha sofrido um acidente e estava em coma. Ele era filho de crente, filho de pastor, aí se desviou, foi cantar no mundo, fazia muito sucesso, chegou a gravar um disco evangélico, mas não tinha voltado para o Senhor. E nessa hora que passou o noticiário que esse homem tinha sofrido um acidente grave, estava em coma, a pessoa que estava comigo, ela disse assim, vamos orar por ele, porque Deus tem um plano na vida dele, Deus tem um propósito na vida dele, ele não pode morrer. E na mesma hora o Espírito Santo falou no meu coração, eu tenho um propósito para ele, mas o tempo acabou e ele vai morrer. Claro, como eu estou falando com vocês, eu tremi por dentro. E eu entendi naquele dia, amados, que o propósito não fica esperando por nós. Cada dia mais é um dia menos. É imprescindível que eu e você voltemos logo para o centro do propósito do Senhor. E é isso que nós vamos ver. Deixar de viver às margens da vontade de Deus para buscar correr para o centro do propósito de Deus. Talvez a pessoa diga, mas eu já estou na igreja, eu já canto, eu já toco, eu já faço isso, eu já faço aquilo, mas eu sinto que ainda está faltando alguma coisa. Às vezes nós nos contentamos em ficar às margens e corremos o sério risco de acabar com uma igreja de Laodiceia, morna. Eu já não estou lá no mundo, eu já aceitei Jesus, estou na igreja, mas dentro da igreja, muitas pessoas ainda estão fora do propósito de Deus. Muitas pessoas ainda estão dentro da igreja, buscando que Deus se amolde à sua vontade, que Deus possa se amoldar àquilo que elas querem. Mas elas não querem moldar-se ao propósito original de Deus, que Deus planejou antes da fundação do mundo para nós. E o tempo está passando. O tempo está passando. Um dia a mais é um dia a menos. Aquilo que nós tínhamos que fazer ontem para Deus e que nós não fizemos, no dia de ontem, nunca mais nós vamos fazer. Vocês estão entendendo? Porque o dia de ontem, a semana passada, o mês passado, o ano passado, não vai voltar mais. Nós temos visto muitas pessoas que perderam tempo na vida, até no natural.
era para estudar enquanto era jovem, solteiro, não estudou. Aí agora, depois de casado, quer correr atrás. Nada contra, mas vai ser mais difícil. É ou não é? Vai ser mais difícil, porque antes o pai e a mãe sustentavam, agora ele é o provedor da casa. Tudo que sai fora do tempo na nossa vida vai ter que haver resgate. Faz assim, resgate. A palavra resgate na Bíblia significa tornar a ver ou reaver por meio de pagamento. Vai ter um preço. Vai ter um preço para nós reavermos tudo aquilo que nós deixamos passar o tempo. Tem como resgatar? Tem, desde que você esteja disposto a pagar o preço. Mas não há coisa melhor do que estar no tempo e no modo do Senhor. No tempo de Deus, Deus faz tudo lindo, amém? Tudo lindo no tempo do Senhor. Eclesiastes capítulo 3, depois você lê, ele diz que há tempo para todas as coisas, amém? Eclesiastes 8, 5 e 6 diz que para todo propósito há tempo e modo, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. O coração do sábio, o coração profético, vai discernir o tempo e o modo de cada coisa, amém? Aleluia. Então é tempo de você entender a seriedade da questão. Eu não quero trazer apenas mais uma ministração para você. Eu quero que você voe junto comigo. Quem tem asas de águia aí para voar junto? Amém? Voe junto. Não fique nas quatro paredes. Quando nós falamos de propósito eterno, nós estamos falando do profético. O profético te tira dessa atmosfera. Ele te tira dessas circunstâncias e ele te leva a olhar para o sobrenatural, a ver como Deus vê. A ver como Deus vê. Amém, queridos? Vamos ver alguns textos da palavra de Deus. Eu vou lendo aqui, você vai anotando. Se não der tempo aí de você procurar, ok? Então, como nós já vimos lá em Salmo 139, verso 13 em diante, pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou talvez um embrião na tua tradução. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas existia. Amém? E ele diz no verso 17, quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Fala os teus pensamentos. Amém? Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Amém? Lá em Jeremias capítulo 1, verso 4 em diante, diz assim, assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo, antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Amém? Nós vemos no Salmo 139, Deus diz que Ele nos desenhou, Ele nos formou no ventre da nossa mãe, escreveu a nossa história no seu livro, antes que qualquer um dos nossos dias existisse. E aqui em Jeremias 1, nós vimos que Deus fala para o profeta, antes que te formasse no ventre.
Ou seja, lá na eternidade, Deus já conheceu o profeta. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci e eu te dei por profeta às nações. Tem uma ministração minha lá no blog que fala sobre aborto, e eu explico que se a mãe do profeta Jeremias tivesse provocado um aborto, ela teria matado um profeta. E ela cairia na condenação e na maldição daqueles que matam profetas de Deus. Ele já era profeta antes de nascer. Vocês estão entendendo? Antes de nascer. É tempo de nós nos alinharmos ao propósito que Deus planejou para nós. Lá em Provérbios 19, 21, diz assim: muitos são os planos do homem, do coração do homem. Faz assim por irmão, ó irmão, muitos. Muitos são os planos do coração do homem. Mas, preste atenção nesse mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você pode ter muitos planos, mas o que vai prevalecer é o propósito de Deus. Por isso que nós temos que nos alinhar ao propósito do Senhor, para não ficar perdendo tempo, recursos, energia em coisa fora do propósito de Deus. Você sabia que a palavra pecado no original significa errar o alvo? Pecado é errar o alvo. Que alvo? O alvo é o propósito da nossa existência. Quando nós saímos do propósito, nós estamos errando o alvo, nós estamos pecando. Vocês estão entendendo? Todo plano e propósito do nosso coração que sai fora do propósito de Deus, nós estamos pecando. Por isso que nós precisamos voltar. Nós vamos ver daqui a pouco Deus falando: para de andar vagabundo por aí. Para de andar errante por aí. Volte para os termos. Volte para o caminho. Quantos, amados, estão andando errantes? Tem tradução que diz vagabundos. E Deus diz: para com isso. Volte para o caminho. Volte para o caminho. Porque no final de tudo, querido, não importa quanto dinheiro você ganhe, quantas coisas você conquiste, não importa. No final, o que vai prevalecer é se cumpriu ou não o propósito de Deus para você. Até aí, ok? Glória a Deus. Muitos são os planos do coração do homem. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas é do Senhor que vem a resposta certa. Não é errado você fazer planos, desde que você sujeite a Deus. Senhor, é da tua vontade? Senhor, é da tua vontade? Pergunte, sujeite a Deus. Por quê? Para não ficar perdendo tempo. Para não ficar perdendo tempo, atirando para todo lado. Como aquela história que eu já contei para vocês, do rapaz que foi visitar a fazenda do amigo dele, e ele chegou lá nas árvores, nas paredes, tinha muitos alvos desenhados, e tinha tiros certeiros dentro daquele alvo, na mosca. E ele disse para o amigo dele: uau, você é um exímio atirador. Você acerta sempre na mosca. E ele dava risada e falava: que nada. Não, como não? Olha lá, ó, todo o alvo você acertou na mosca. E ele falou: não, eu atiro de qualquer jeito e depois eu vou lá, vejo onde acertou e desenho um alvo em volta. Mas com Deus não funciona assim. Sabe aquela moça que atira para todo lado? Irmã, para que você está namorando esse rapaz aí que não tem aliança com Deus? Aí ela inventa um alvo em volta e fala assim: é para ganhar ele para Jesus. O rapaz, a mesma coisa, quer inventar, quer desenhar alvo, atira para todo lado, não tem critério. Não tem critério. Atira para todo lado e depois quer ir lá desenhar um alvo em volta. Isso não te
te livra de pecar. Você está saindo do foco do mesmo jeito. Toma cuidado. Quando for fazer negócio, Senhor, vem discernindo isso para mim, Senhor. É da tua vontade, Pai. A palavra de Deus diz no livro de Tiago que nós não devemos dizer ano que vem ou sei lá quando eu vou me mudar, vou viajar, vou fazer negócios. Quantos já leram isso? A Bíblia diz que antes nós temos que dizer, eu farei isso, aquilo, se Deus quiser e se eu viver até lá. Mas como pode Deus querer e a pessoa não viver até lá? Pode? Pode. Como esse caso que eu contei desse cantor. Ele não viveu, porque ele errou o alvo, ele saiu. Deus tinha uma carreira musical para ele? Tinha, dentro da casa do Senhor. Mas ele foi dar uma voltinha. Foi querer desenhar um alvo, chegou a gravar um disco fora. Mas não estava no centro do propósito. Aquilo foi muito forte. A partir de então, eu comecei a buscar mais a respeito disso e ficar mais esperta. Falar, Senhor, tem misericórdia. Eu não quero desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não deixa vacilar o meu pé do teu propósito, porque pode custar caro demais. Pode custar muito caro, gente, uma desviadinha. Uma diversãozinha. Sabe o que significa diversão? Sair do caminho. Ah, mas quer dizer, eu não posso me divertir? Pode, até a tua diversão pode ser dentro do propósito. Aí eu vou assistir um filme hoje. Qual que é o propósito de assistir um filme na minha casa? Ficar com a minha família. Ter um tempo com a minha família. Eu não posso ir no parque passear, ir na praia passear? Pode, dentro do propósito de consolidar a sua família, ter tempo de qualidade, ou ter um renovo. Ok, não para dar ocasião à carne. Vocês estão entendendo? Cuidado. Ficou claro? Não estou dizendo que você não pode se divertir, mas até a tua diversão tem que convergir para o propósito. Até a diversão. Muitos são os planos do coração, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Não estou inventando nada, é a Bíblia que o diz, amém? Aleluia. Romanos 8, 28 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas. Fala em todas as coisas. Glória a Deus que não é em algumas, é em todas. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Presta atenção que não é de qualquer um. Todas as coisas colaboram para o bem de todo mundo? Não. Para o bem de quem, gente? Daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados. Quando? Segundo o seu propósito. E tem tradução que diz assim, antes da fundação do mundo, como nós já vimos lá. Você ama a Deus a ponto de querer cumprir o que Ele planejou para você, não o que você quer? Então Deus vai usar tudo. Até o que o diabo levanta contra você. Como nós falamos da outra vez, o caso do José. Tudo que inventaram contra ele, o empurrou mais ainda para o propósito. A mesma coisa o rei Davi e tantos outros na palavra do Senhor. Deus vai usar todas as coisas para colaborar com o bem daqueles que o amam. Quem ama Deus? Aquele que permanece na palavra do Senhor. Ainda que tendo pouca força, diz no livro de Apocalipse 3, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar.
Quem diz isso? O santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Porque você, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Aleluia, eu coloco diante de ti uma porta aberta, está falando da comunhão. Tendo pouca força, aí no original, é aquele momento que a pessoa está passando tanta luta, que ela fala, não vou suportar. Não aguento mais. Mas mesmo assim, ela não negocia a palavra de Deus. Mesmo assim, ela fala, Senhor, aconteça o que acontecer, guarda meu coração de pecar. Eu não quero pecar contra o Senhor. Eu não quero murmurar. Eu não quero, Senhor, sair da onde o Senhor me colocou. Eu não quero retroceder. Os que amam a Deus aqui, Jesus falou, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Então, tudo colabora para o bem de qualquer um? Não, daqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos, mesmo tendo pouca força, mesmo quando não estão aguentando mais as lutas, as perseguições, as oposições. Vocês estão entendendo, queridos? Deus age em todas as coisas colaboram para você entrar no propósito. É tempo de nós termos uma mentalidade apostólica, uma mentalidade de missões, uma mentalidade de quem sabe que não está aqui passeando nesse mundo, mas que está aqui para cumprir um propósito. Lá em Isaías 55, do verso 7 em diante, diz assim, deixe o ímpio seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o Senhor, volte para o Senhor, amém? Porque grandioso é em perdoar. Ele está falando, se você foi pelo caminho da impiedade, se você foi pelo caminho errado, ele está dizendo, deixe esses pensamentos, deixe esses planos malignos, volte para o Senhor, amém? Ele é perdoador, ele vai te perdoar. E olha o que mais ele diz assim, verso 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Quem que está falando aqui? Deus. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A terra do céu está perto ou está longe? Deus diz que essa distância é o nosso pensamento do pensamento de Deus. Mas, na real, ele está dizendo assim, que o nosso pensamento é natural e o pensamento dele é eterno. Você está pensando aqui no natural. Que curso você vai fazer, em que você vai se formar, com quem que você vai casar, quantos filhos você vai ter. Mas Deus não te pôs no mundo só para isso. Deus não te pôs nesse mundo só para isso. Deus está falando que Ele tem pensamentos eternos para mim e para você. E nós temos que entrar nessa linha do pensamento eterno de Deus para nós. Senão nós vamos viver frustrados. Não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Deve ter mais coisas. Eu quero o que Deus sonhou, o que Deus planejou para mim. E Deus, de conflito em conflito interior. Muitas vezes, como eu disse, o seu rosto se abate, mas se faz melhor o teu coração, porque Deus vai te mostrando o caminho em meio à tempestade. Amém, queridos? Aleluia. Assim como, Ele está dizendo que nós temos que elevar. É tempo de cumprir o propósito de Deus para nós. A Bíblia diz que mostra várias pessoas que cumpriram o propósito de Deus para elas. Não vai dar tempo de nós lermos todos, eu vou pulando algumas coisas aqui. O principal deles foi Jesus, amém? O principal deles foi Jesus, está escrito
na palavra do Senhor, lá em Atos capítulo 13, fala tanto de Jesus como de Davi. No verso 13, no verso 36, ele fala do rei Davi, ele diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, olha o tempo, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo se decompôs. Um dia, cada um de nós vai adormecer, ou seja, vai morrer. O seu corpo será sepultado. Será que vai poder se dizer a respeito de cada um de nós cumpriu o propósito na sua geração? A Bíblia diz que Davi viveu, morreu, foi sepultado, seu corpo se decompôs, mas que ele cumpriu o propósito, ele cumpriu. Que possa se dizer isso de cada um de nós, amados. Que possa se dizer isso de cada um de nós. O próprio apóstolo Paulo diz no final da sua vida: combati o bom combate, terminei a carreira, terminei o caminho que Deus traçou para mim. Guardei a minha fé, não perdi a minha fé, batalhei por ela. O que resta agora? A coroa, amém? A recompensa, amém? Jesus, a mesma coisa, a Bíblia diz que Jesus cumpriu. O próprio Jesus, lá em João 17, ele diz: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado, terminado a obra que me deste a fazer. Quem dera cada um de nós possa dizer isso. Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando, concluindo, executando a obra que o Senhor me deu para fazer. E possa dar o seu último suspiro em paz. Amém? Tendo cumprido o propósito para que o Senhor te deu corpo. Lembra da outra vez que nós vimos? Jesus falou: o Senhor me deu um corpo para cumprir o propósito. E nós vimos lá em Salmo 139 que o Senhor também nos fez um corpo para cumprir o propósito dele. Amém? Mesmo quando esse corpo se desfizer, o que vai valer é se nós cumprimos o propósito ou não. A palavra do Senhor, ela diz que nós podemos estar vivendo ou a vontade planejada de Deus, ou a vontade permissiva de Deus. Às margens do propósito de Deus. Tem coisa, queridos, que Deus permite que aconteça, mas não é o que Ele planejou para nós. Não é o que Deus planejou. Nós vamos ver alguns exemplos aqui na Bíblia. Deixa o Espírito Santo ir ministrando teu coração, amém? Deixa o Espírito Santo ir ministrando teu coração. Há muito mais que isso. Chega de vivermos às margens da vontade de Deus para nós. É mais do que tempo de vivermos a sua vontade planejada. Amém? No centro da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Romanos 12, 2. Não sede conformados com esse mundo. Fala para o irmão aí, me ajuda aí, fala assim: não se conforme com esse mundo, irmão. Traduz aí para ele, fala: não tome a forma, o formato desse mundo. Amém? Não tome a forma, não se conforme com o sistema deste mundo, mas sede transformados. Como? Pela renovação do vosso entendimento. Para que eu tenho que ter o meu entendimento transformado? Por causa que os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Se eu não for renovado no meu entendimento, eu nunca vou conseguir entrar naquilo que Deus planejou para mim. Vocês estão entendendo? Quando ele fala aqui nesse contexto, queridos, ele está falando a respeito dos principados e das potestades territoriais, que elas dominam a mente das pessoas. Por exemplo, um lugar onde predomina principado de suicídio.
as pessoas que moram naquele lugar vão ser bombardeadas com pensamentos de suicídio. Por qualquer coisa, elas vão pensar em suicídio. Mas nós não podemos deixar esse pensamento que predomina por meio de principados e potestades territoriais dominarem a nossa mente. No outro texto, ele diz que a palavra de Deus, ela derruba essas linhas de raciocínios do maligno. Ela é poderosa, ela é eficaz para detonar toda a estrutura de pensamento contrário à vontade de Deus, que principados territoriais bombardeiam a cabeça das pessoas. A mesma coisa acontece onde há principado territorial de promiscuidade. As pessoas vão ter dificuldade em resistir àqueles pensamentos. Mas ele está dizendo aqui, não se deixe moldar por esse sistema de pensamento. Seja transformado pela palavra do Senhor. Vocês estão entendendo? Não importa o que a sociedade, a cultura fala, importa o que a Bíblia manda. É isso que eles estão falando aqui. Não importa, mas eu aprendi desde criancinha. É hora de romper com esses sofismas, fortalezas, altivez que se levanta contra o pensamento de Deus. Para que possamos entrar, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não sede conformados com esse mundo. Ficou claro o que ele está dizendo aqui? Não aceite os pensamentos dos principados e as potestades, mas seja transformado, transformar é transcender a forma, pela renovação do vosso entendimento. Quando renovamos o nosso entendimento da dimensão natural para a dimensão espiritual, daquilo que eu acho para aquilo que Deus quer, eu sou transformado. Aí eu posso experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita. Amém? Ela é boa. E ela é agradável. Às vezes você fala assim, mas não está agradável, Senhor. Está doendo, está difícil. Jesus estava sendo moído lá no Getsêmani. Lembram disso? A Bíblia diz que ele foi comparado a uma uva no lagar. O que acontece com a uva no lagar? Ela é esmagada, espremida. Mas a palavra do Senhor diz que aprouve a Deus, agradou a Deus moer Jesus lá no Getsêmani. Quando nós estamos no propósito de Deus, às vezes você vai ser moído. Você vai sofrer, vai chorar. E às vezes até você vai estar triste, mas Deus vai estar alegre. Não teve muito amém, teve uns améns bem amém, né? É a realidade, não adianta eu estar falando outra coisa aqui para deixar você alegrinho e depois você sair daqui e não estar preparado, não estar com a mentalidade correta para cumprir o propósito do Senhor. Vocês estão entendendo? Se for pelo propósito, se for sofrer pelo propósito, Deus vai ficar alegre. Alegrai-vos quando, mentindo, disserem mal contra vós. Faz sentido? Eu já atendi pessoas dizendo assim, eu não aceito, pastora, ainda se eu tivesse feito, eu aguentaria, mas eu não fiz, estão falando que eu fiz, eu não aceito. Ó a mentalidade carnal. Jesus falou, alegrai-vos pelo fato de estarem dizendo que você fez e você não fez. Naturalmente, é fácil entender isso? Não. Você fica alegre ou triste quando inventam coisa de você e falam mal de você sem você merecer? Você fica alegre ou triste? Os vossos pensamentos
não são os pensamentos do Senhor. Vocês estão entendendo por que nós temos que renovar? Eu estou sofrendo, estou sendo perseguido, caluniado. Mas é pela causa. Quando mentindo disserem mal, tem que ser mentira. Se for mentira, alegre-se. Fique alegre. Isso é privilégio. Bem-aventurados sois. Bem-aventurado. Isso é privilégio de patriarca e profeta. Você está sendo elevado à dimensão dos profetas, porque você está sendo perseguido injustamente. Amém? Injustamente. E um texto na Bíblia diz que foi para isso que nós somos chamados. Eu digo sempre, se você não sabia para que você foi chamado, uma dica aí. Sofrer injustamente. Mas a tromba já cai. O bicão já fica arrastando. A cara já fica triste. Igual aquela máscara do pânico, né? Aquela carona. Como diz um conhecido nosso, a cara já fica cara de ganso. Já viram a cara do ganso? Né? Aquele bico para baixo. Já fica triste. Eu não mereço. Por que eu estou passando isso? Eu não mereço, Senhor. Mas com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Se é pela causa, eu vou me alegrar. Amém? Eu vou me alegrar. A vontade original de Deus para nós, ela é sim boa, agradável e perfeita. Embora às vezes nós não a entendamos. Jesus falou: o que eu faço agora, vocês não entendem. Entenderão amanhã. Tem coisas que há anos atrás eu não entendi. Me trouxe conflito. Me trouxe abatimento. Mas hoje eu entendo e dou graças a Deus. Eu estava compartilhando com as pessoas. Eu dou graças a Deus até por orações que eu fiz e Deus não respondeu. Ele tinha coisa muito melhor. Se ele tivesse respondido aquilo lá, eu teria sido privada de coisas maiores e mais excelentes. A vontade original de Deus é boa, perfeita e agradável. É tempo de nós voltarmos para a vontade do Senhor. Não, mas aí eu vou sofrer, eu vou ter que aguentar perseguição, eu vou ter que aguentar calúnia. Não importa, volte. Passe o que tiver que passar, querido, para cumprir o que Deus tem para você. Passe o que tiver que passar. Mas tem deserto, mas no final do deserto tem Canaã, amém? Terra que mana leite e mel. Glória a Jesus. Volte para os termos. Olha o que diz lá em Salmo 119, 176. Diz assim: desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Toda vez que nós sentimos que estamos saindo do propósito, como uma ovelha desgarrada, nós temos que fazer essa oração: Senhor, me busca, me traz de volta para o propósito, Senhor. Eu sinto que eu estou meio fora. Estou saindo fora. Eu já não tenho mais aquela alegria que eu tinha antes de ir para a igreja. Eu já não tenho mais aquela alegria, aquele ânimo de pregar para as pessoas, aquela fé que eu tinha antes. Senhor, eu estou como uma ovelha desgarrada. Busca-me, traga-me de volta. No outro texto, o salmista diz: torna a dar-me a alegria da salvação. Por que torna-me a dar? Porque ele estava perdendo. É motivo de muita alegria nós estarmos aqui reunidos na casa do Senhor. Não há lugar melhor, diz a palavra de Deus. Se estamos perdendo a alegria de vir para a casa do Senhor, estamos ficando como ovelha que está se desgarrando. Senhor, eu já estou voltando a ter gosto pelas coisas do mundo. Eu já tinha superado isso, Senhor. Mas eu me peguei
sentindo gosto de novo pelas coisas do mundo. Senhor, busca-me de volta. Tem texto que diz: atrai-me, Senhor. Atrai-me a Ti. Amém? Atrai-me, traga-me de volta. Eu preciso retornar. Guia-me, eu me desgarrei. Lá em Jeremias 31, 22, vai acompanhando aí comigo, não se distraia. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova. Ele está falando, para de andar errante, para de andar rebelde. Volta para o caminho. Ainda em Jeremias 31, o verso 16, ele diz assim: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro. Olha para o irmão aí do lado, fala, engole choro aí, irmão. Fala, Deus não se impressiona com o seu mimimi. Né? Cheio de mimimi. Deus está falando, ó, engole o choro. Reprimir o choro é o quê? É como as mães dizem, engole choro aí, né? Reprime a tua voz de choro, para com esse chororô. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos. Eu falei um dia isso para os irmãos, né? Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos. Um irmãozinho falou assim, não pode nem chorar nessa igreja. A lágrima já estava aqui, ela teve que fazer assim. Pode chorar, desde que seja aos pés do Senhor. Agora, chorar de mimimi, de murmuração, de incredulidade, reprime a tua voz de choro. E as lágrimas dos teus olhos. Tem hora que não é hora de chorar, não, gente. É hora de guerrear. É hora de guerrear. Se vamos chorar, nós choramos aos pés do nosso Senhor. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Senhor, me ajude, eu não quero pecar. Enche-me, eu não quero ser uma ovelha desgarrada. Traga-me de volta. É a oração do órfão do mundo. Quem fez aí, segundo ano do sim, né? Príncipes de Deus. Não me deixa retroceder, Senhor. O mundo eu já sei que o mundo não tem nada para mim, que só está esperando eu voltar atrás para tripudiar em cima de mim. Eu não posso retroceder. E chora, mas chora aos pés do Senhor. E depois levanta, coloque-se em pé, levanta a sua mão e diz, diabo, sai do meu caminho agora. Em nome de Jesus. Com o diabo você não vai falar de joelho dobrado, não. Você levanta e ordena que sai. Amém? Agora, diante do nosso Senhor, nós entregamos a nossa coroa, nós nos curvamos. Amém? Mas diante dos problemas e do inimigo, não. Não se curve diante das dificuldades. Amém? Reprime a tua voz. É tempo de confiar no Senhor. Até quando você andará errante? O verso 17, ele diz assim, há esperança quanto ao teu futuro. Respira fundo, fala, ufa. Ai, há esperança. Há esperança quanto ao teu futuro. Diz o Senhor, não é qualquer pessoa que diz, é o Senhor. Por que há esperança? Porque teus filhos voltarão para os termos, voltarão para o que Deus planejou, voltarão para a aliança. Não pare de lutar, não desista. Fica firme no propósito.
A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, sim. Não deixe o diabo falar o contrário para você. Lá em Jeremias 29:11, o Senhor diz assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro, ou o fim que esperais. Lá atrás nós vimos que a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Aqui ele diz assim: eu sei os pensamentos que eu tenho para você. É plano de paz e não de mal. Amém? Esse é o plano de Deus para nós. Mas qual que era o contexto aqui, gente? O contexto aqui, eles estavam exilados no cativeiro da Babilônia, longe da sua terra. Por quê? Porque negligenciaram os mandamentos do Senhor. E eles estavam lá, na terra da Babilônia. Ah, esse é o plano de Deus para nós? Essa é a vontade de Deus, ficarmos aqui cativos? E Deus diz: não, esse não é o meu plano original para vocês. Eles estavam vivendo a vontade permissiva de Deus. E não a vontade original do Senhor, planejada. Por isso que Deus vem e fala para eles: eu bem sei o plano que eu tenho para vocês. É plano de bem e não de mal. Eu não planejei que vocês ficassem no cativeiro da Babilônia. Não foi isso que eu planejei para vocês. Vocês estão aí porque vocês se desviaram dos meus caminhos, se desviaram dos meus mandamentos. Aí eu tive que fazer uma vontade permissiva para tratá-los e trazê-los de volta. Vocês estão entendendo? Tem gente que está vivendo a vontade permissiva de Deus e não a vontade planejada de Deus. A vontade planejada de Deus é planos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Vamos ver aqui esse contexto. Do verso 4 em diante de Jeremias 29. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz. Quem que fez? Deus. Deus permitiu. Os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhos, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Esse é o mandamento de interceder pela nação, interceder, amém? Interceder por essa terra onde nós estamos aqui, a Bíblia diz peregrinando. Case, faça o que tem que fazer, mas lembra que há um propósito maior. Ele diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra. Ele falou assim: vocês vão ficar 70 anos. Depois eu vou visitar vocês, vou trazer vocês de volta para o plano original. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Porque o que eles estavam vivendo lá não era uma boa palavra.
Eu cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, ou seja, para o plano original. Porque eu bem sei os pensamentos. Aí vem, vocês estão entendendo o contexto desse texto aí? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. Aquilo que nós já lemos. Vocês vão ficar 70 anos cativos, vivendo a vontade permissiva de Deus. Por quê? Porque vocês se desviaram dos meus caminhos. E a sentença de Deus foi 70 anos. Como eu já expliquei aqui outro dia, quando Deus dá uma sentença, ninguém revoga, gente. Ninguém revoga. Ele está falando, ainda que venha um profeta dizer para vocês que acabou o cativeiro. Não acabou, não. Casem, multipliquem, trabalhem pela paz da cidade, conquistem, porque vocês vão ficar 70 anos aí. Tem coisa que nós enfrentamos na nossa vida que nós temos que enfrentar, até cumprir o tempo. Não adianta espernear, virar do avesso. Também não brinco mais. Também não quero mais. Se o Senhor não fizer agora assim, também não quero. Não adianta, Deus continua sendo Deus. Vai ter que aguentar o tempo da peregrinação, vai ter que aguentar o tempo até Deus mover todas as coisas e trazer você de volta para o original. Por isso, uma dica, é melhor não sair do plano original. Para não ter que amargar, talvez, 70 anos. Alô? Nós temos que ter temor de Deus quando lemos isso aqui, gente. Um deslize pode custar caro para nós, para nossa família. Lágrima, sofrimento que Deus não planejou no original para nós. Eu bem sei o que eu planejei para vocês. Não, Deus planejou, é isso aqui mesmo para mim. Eu já vi gente dizendo assim, eu não sirvo para ser crente não, pastor. Esse negócio de ser crente não é comigo. Por quê? Porque eu não consigo. A própria pessoa está lançando sentença para a vida dela. Ao invés de dizer, tudo posso, na minha força, não, naquele que me fortalece, tudo posso. Ele vai me ajudar, eu vou conseguir. Senhor, eu vou aguentar o cativeiro, eu vou aguentar a sentença, eu vou aguentar o que tiver de aguentar, mas que eu vou voltar para o plano original, eu vou. Busca-me, Senhor, busca-me como uma ovelha que foi desgarrada, busca-me. Que eu suporte a disciplina do Senhor, que eu aguente a disciplina do Senhor, que eu não me conforme fora do propósito de Deus. É isso aqui mesmo, não vou nem lutar, eu não sirvo para ser crente, eu não sirvo para ministério. Isso aqui não foi isso que Deus planejou para você. Eu bem sei, diz o Senhor, os pensamentos que eu tenho para você. Não é de derrotado, não é de fracassado, não é daquele que se acomoda, que se amolda ao mundo. Não vos conformeis, não vos amoldeis. Fique firme, porque Deus vai te trazer de volta para o propósito. Deus vai te trazer de volta. Você sabe mais do que ninguém do teu coração, querido. Você sabe se você ora mais agora ou orava mais antes. Se você ama mais a Deus agora ou amava mais antes. A Bíblia diz, olha onde caíste, se arrependa, volte para os termos, para de andar errante, para de andar vagabundo por aí. Volte à esperança para o teu futuro. Não se conforme na carnalidade, não se conforme com o pensamento do mundo. Mas todo homem é assim, fazer o quê? Eu sou homem, né?
Ah, todo jovem é assim, fazer o quê? Não, todo jovem não. O jovem de Deus é diferente. Eu estava falando para os jovens na rede de jovens. O que Deus diz de você, você é forte. Quantos já ouviram falar por aí que jovem é desmiolado, é bobo, faz bobagem? Quantos já ouviu falar isso? Ah, é jovem, né? Jovem é meio... né? Mas a Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz, vocês são fortes. Não são fracos, não. São fortes. E eu falei para eles que promiscuidade, coisa do mundo, a baladeira do mundo, essas coisas aradas do mundo, é para os fracos. Os jovens fortes se enchem da palavra de Deus e vencem o maligno. Essas coisas do mundo é para jovens fracos. Os fortes estão na casa do Senhor. A palavra de Deus está neles e eles vencem o mundo. Não se conforme. O Senhor bem sabe os planos que Ele tem para você. Plano de paz e não de mal. Senhor, eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu quero o que o Senhor planejou para mim. Eu quero sair da vontade permissiva de Deus para a vontade original de Deus. Talvez o que você está vivendo hoje seja resultado do desvio dos seus pais, que criaram você fora da palavra de Deus. Mas Deus bem sabe o que Ele planejou para a sua família. Ah, mas eu cresci achando que era desse jeito, eu vi isso na minha casa. Não, Deus permitiu você viver isso, permitiu. Mas Ele bem sabe o que Ele planejou para você. Não foi isso aí, não. Não foi esse casamento que Ele planejou para você. Ah, então vou casar com o outro. Não, não é isso. Alinhe o seu casamento, alinhe o seu matrimônio, alinhe a sua profissão, alinhe a sua família para Deus. Não se conforme. Eu vou fazer o meu melhor, mas eu vou continuar clamando. Senhor, me traga de volta. Me traga de volta para o plano original, Senhor. Nós já vimos da outra vez, há um plano feito para nós. Nós, de geração a geração, saímos do plano de Deus. E estamos agora vivendo a vontade permissiva do Senhor e não a planejada originalmente para nós. Isso falando, generalizando na questão cultural da nossa nação, a nossa questão geracional da nossa família. Nós saímos do propósito. Alguém aqui pode dizer, não, a minha linhagem, a minha família nunca saiu do propósito original. Alguém aqui pode falar? Não. Talvez na sua linhagem teve bruxos, feiticeiros, promíscuos, assassinos, ladrões, não importa. Deus bem sabe o que Ele planejou para nós, que não foi isso. E Ele está nos buscando, nos trazendo de volta ao seu plano original. Deus escolheu você, homem, você, mulher, você, jovem. Deus escolheu cada um de nós para nos posicionarmos. Senhor, me traga de volta para o propósito. Eu não quero viver o que a cultura do meu país dita. Eu não quero viver o que eu recebi, a vã maneira de viver que eu recebi dos meus antepassados. A Bíblia diz que nós recebemos a vã maneira de viver dos nossos antepassados, mas não foi isso que Deus planejou para nós. E Ele diz assim, ei, eu bem sei. Eu contei que onde eu vou ministrar, Deus está mandando repetir, avisa o meu povo que eu não mudei de ideia, não. Eu bem sei o que eu quero, eu bem sei o que eu planejei. E a felicidade, a plenitude de vocês está em entrar no meu plano. Mesmo que sofra, a pessoa está feliz. A pessoa está feliz, mesmo sofrendo, por estar cumprindo o propósito do Senhor. O apóstolo Paulo disse, presta atenção, o apóstolo Paulo, quando o Espírito Santo
mostrou para o profeta que iriam amarrar o apóstolo Paulo em Jerusalém, prendê-lo, açoitá-lo e até matá-lo. Os irmãos choraram e disseram assim: Paulo, não vá, não, Paulo, não vá para Jerusalém. Olha, o Espírito Santo está dizendo o que vão fazer com você lá. Quantos lembram o que o apóstolo Paulo fez? O que ele falou? Ai, é verdade, não vou não. Foi isso? Ele falou assim: por que vocês estão chorando aí? Eles dizem que eles choravam copiosamente. Paulo, não vá, Paulo. Ele falou: ei, por que vocês estão chorando? Vocês duvidam que eu esteja disposto não só a apanhar, a ser preso, mas até a morrer pelo Senhor? Eu vou sim. Porque em nada eu tenho a minha vida preciosa, senão para cumprir o propósito para que fui chamado. Aleluia! Em nada. Como que nós temos que crescer, irmãos? Não dá uma vergonha quando a gente lê isso? Tem gente ainda negociando com a sua carne na hora de vir para a igreja. Ai, estou cansado. Será que eu vou hoje? Ai, meu Deus, vou ter que ir, né? O Paulo está lá: eu não tenho a minha vida em nada preciosa, senão para cumprir, desde que eu cumpra, desde que eu cumpra, desde que eu cumpra, desde que eu cumpra o que o Senhor determinou, eu não tenho a minha vida por preciosa. Não, eu não vou ficar lá no culto, lá domingo. Domingo é o meu descanso. Trabalho a semana inteira. Será que essa pessoa morreria por Jesus? Quem não vive por Jesus não morre por Jesus. Quem não está disposto a morrer por Jesus não vive por Jesus. Alô? Alô? Vocês estão entendendo, amados? Deus quer derramar óleo fresco, unção nova. Ele quer nos restaurar ao propósito original. Ele está dizendo: ok, vocês saíram do propósito, vocês se desgarraram, mas eu bem sei o que eu planejei para vocês, para essa igreja, para esse povo. Nós vimos na outra vez que há um livro escrito para as nações, cada nação tem um livro escrito. Que a nossa nação entre naquilo que Deus escreveu para ela. Que nós, como igreja, entre no que Deus planejou, porque Deus bem sabe o que Ele planejou para nós. Deus bem sabe o que Ele planejou para a nossa igreja. Deus bem sabe o que Ele planejou para a minha vida, para a sua, para a nossa família. E Ele diz: eu não mudei de ideia. Não se conforme fora do propósito. Não se conforme. Vai chegar o momento, está chegando o momento. O Senhor vai derramar óleo fresco. Depois Ele diz lá em Jeremias, Ele fala: aí então vocês me invocarão e eu ouvirei. Vocês vão me buscar e me achar. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Senhor, estou quebrantado e contrito. Quebrantado é quebrado, que já não resiste mais. Contrito é moído, não tem mais resistência. O coração contrito, o espírito quebrantado, o Senhor não rejeita. Então me invocareis e eu responderei. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Senhor, estou cansado de dar cabeçada, Senhor. Estou cansado de viver a vontade permissiva do Senhor e não a planejada para mim. Eu sei que não vai ser de uma hora para outra.
Eu sei, mas eu vou voltar para o plano original. Meus antepassados saíram, consequentemente eu saí também, mas eu vou ajustar a minha casa, a minha família, a minha vida ao propósito original. A minha casa será como a casa que Deus quer. A minha família será como a família que Deus planejou. O meu casamento será como o casamento que Deus planejou. Eu bem sei o plano que eu tenho para o seu casamento. Eu bem sei o plano que eu tenho para você, jovem. Não é de um jovem fraco, é de um jovem forte, cheio da palavra de Deus. Eu bem sei o plano que eu tenho para você. Não é que você viva aí dando cabeçada, abatido, angustiado, cheio de ilusão na cabeça. Misericórdia. A vontade permissiva versus a vontade original. Cabe a nós buscá-la. Para nós concluirmos, Números 14, 34 mostra um outro exemplo de vontade permissiva contra a vontade planejada. Números 14, 34. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades. Iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Deus permitiu que eles ficassem 40 anos no deserto, porque também saíram do propósito original por causa da incredulidade. Deus planejou isso aqui originalmente? Não, Deus falou, vou tirar vocês do Egito, vou levar para uma terra que mana leite e mel. Vocês vão morar em casa que vocês nem tiveram que construir, colher a colheita que está lá pronta, vocês nem tiveram que plantar, a paz e segurança. Mas porque eles duvidaram e murmuraram contra Deus e contra Moisés, Deus falou, vocês vão conhecer agora o meu afastamento. Não saia do plano original. Aguente o deserto, irmão, aguente, não murmure. Eu estou passando um deserto, mas Deus é fiel, eu não vou murmurar. Porque eu não quero conhecer o afastamento. Eu quero conhecer a glória, a presença. Números 32, 13. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos. Até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. Deus permitiu que eles ficassem errantes pelo deserto. Foi a vontade permissiva de Deus. Sentença de Deus. Mas não era a vontade original. Talvez você esteja vivendo a vontade permissiva. Deus está te dizendo, eu quero trazer para a vontade original. E daqui para frente, em nome de Jesus, lembra disso aqui. Antes de murmurar, antes de quebrar mandamento, antes de sair querendo fazer a tua própria vontade, pode custar caro. Pode custar sentença e afastamento. E enquanto não cumprir, vai ter que amargar aquilo lá. Então é melhor não sair. Temos que voltar para o propósito e não sair mais dele. Vocês estão entendendo, gente? Bendito seja o nome do Senhor. « 40 anos vos fiz andar pelo deserto, vontade permissiva. Mas até no meio do deserto, na vontade permissiva. Olha o amor de Deus, gente. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes.
Oh, Deus maravilhoso. Mesmo fora do original, Deus cuidou deles. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Deus deu maná para eles, Deus deu água da rocha, Deus mandava uma coluna de nuvem de dia para fazer sombra, uma coluna de fogo à noite para aquecê-los, mesmo eles estando em sentença, mesmo eles estando na vontade permissiva de Deus, Deus cuidou deles. Deus cuidou deles. Ele não nos abandona nas nossas lutas, Ele não nos abandona nas nossas provas. Mas Ele está dizendo para nós, está chegando a hora. Eu quero realinhá-los, o teu casamento, a tua vida sentimental, não importa os fracassos que você teve. O óleo fresco também tem a ver com zerar, começar de novo. O que Deus tem para você é muito maior do que você imaginou. É muito maior. O que Deus sonhou para a sua vida ministerial vai muito mais além do que você sonhou. Curve a sua cabeça. Vai falando com o Senhor. Agora é você e Deus. Senhor, eu não quero me conformar no exílio, como se isso fosse a vontade original, planejada de Deus para mim. Eu vou suportar o tempo de exílio, o tempo do deserto, mas eu sonho com a Canaã. A Bíblia diz que eles choravam junto aos rios da Babilônia. Eles se assentavam e choravam. Pediam-lhes canções e eles diziam: como podemos cantar se estamos longe da nossa terra? Como poderemos cantar longe de Jerusalém? E eles se assentavam e choravam: eu estou longe do propósito, eu estou longe de Jerusalém, como cantarei? Aqueles que me oprimem me pedem canção, como vou cantar longe da minha terra, em terra estranha? Mas o Senhor lhes restaurou a sorte, diz as Escrituras. Mas quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso. O Senhor quer restaurar a sua sorte. Se você quer o plano original de Deus para você, venha para frente do altar de Deus. Mas de verdade, se você quer, Senhor, estou aqui disposto, Senhor, a viver a sua vontade planejada para mim. Eu quero suportar o caminho contrário, voltar. A transição não é fácil. O tempo de deserto não é fácil. O tempo de cativeiro não é fácil. Mas Deus não desistiu do que Ele planejou para mim e para você. Deus quer te colocar numa cultura do reino, a cultura bíblica. Fala com Ele, deixa o Senhor ver o teu coração sincero, o coração contrito, o espírito quebrantado. O Senhor não rejeita. Fala para Ele: Senhor, estou cansado de frustrações, de tentar andar pelo meu caminho, pelo meu pensamento. Eu quero entrar no teu caminho, no teu pensamento mais alto, mais elevado para mim. A tua vontade boa, perfeita, agradável. O teu plano de paz e não de mal. O Senhor sabe o que planejou para nós antes da fundação do mundo. Queremos sair das margens para entrar no centro do teu propósito, Senhor. Há muito mais do que isso para mim e para você e para nossa descendência. Há muito mais do que trabalhar pelo que come, trabalhar pelo que veste.
Há muito mais do que exercer ministério para agradar o seu próprio coração. Há muito mais, há muito mais, há muito mais. Vai falando com o Senhor. Vai falando com o Senhor. Vai se alinhando. Vai se alinhando. Agora é você e Deus. A trombeta foi tocada. Oh, meu Deus, contempla o nosso coração. Estávamos, Senhor, como ovelha desgarrada, longe da nossa terra, longe do plano original, como nação, como família, como linhagem, longe do que o Senhor planejou, mas nós queremos voltar para o original. Nós queremos voltar, Senhor, para o teu plano. Oh, Deus. Toca nossos pensamentos, vai derrubando todo sofisma e fortaleza, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, toda estrutura mental de principado e potestade, territorial e geracional, perca o efeito na nossa vida, seja paralisada a obra do diabo, seja desfeita, porque Jesus veio para desfazê-las. Há um novo tempo, há uma nova dimensão, novos planos e propósitos para a nossa vida. Abre teu coração para Deus. Fale para Ele: Senhor, quando eu partir, quando os meus olhos fecharem, eu quero saber que cumpri, Senhor, que cumpri o propósito. No meu último suspiro, eu quero ter certeza que combati o bom combate da fé, que está feito, que está consumado a obra que o Senhor confiou a mim. Não permita, Senhor, não permita sermos fracassados. Nos ajuda a ficar firme no propósito. Não queremos mais andar errantes, não queremos mais andar perdidos. Queremos voltar para o teu plano original. Eis-nos aqui diante de ti. Adore, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Contempla os corações, Espírito Santo. Contempla os corações. Onde o Senhor achar um coração quebrantado, contrito, sincero, derrama agora óleo fresco. Derrama uma nova unção. Derrama um novo fôlego. Derrama capacitação, poder, unção para fazer, em nome de Jesus. Poder para ser e para fazer, em nome de Jesus. Derrama, derrama, derrama. Aleluia. Para cumprir teu plano, teu projeto, eu nasci. Estou aqui para viver teu sonho, tua vontade. Eu nasci. Estou aqui para cumprir teu plano, teu projeto. Eu nasci. Estou aqui para viver teu sonho, tua vontade. Eu nasci. Estou aqui. Não nasci em vão. Tenho uma missão. Não nasci em vão. Sou parte da tua visão. Eu não nasci em vão. Tenho uma missão. Não nasci em vão. Me deste uma missão.
Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Queremos ser alinhados, Senhor, realinhados ao Teu plano original para nós. Aleluia. É dia de renovação de voto, renovação de aliança, alinhamento, realinhamento. Não saia do mesmo jeito que você entrou. Não volte a viver uma vida errante, de ilusões, de planos e propósitos carnais. Coloca sua mão no seu coração. Levanta uma mão. Fala: Senhor Jesus, diante do teu altar, hoje eu quero ser alinhado ao teu propósito. Eu quero voltar ao plano original. Eu reafirmo que só Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e não há outro, que é o Senhor que manda. Eu quero cumprir a tua vontade. Traga-me de volta, Senhor. Busca-me, Senhor. Tenho me desviado, Senhor, como ovelha desgarrada. Busca-me, traga-me de volta ao teu plano original. Pelo sangue do Cordeiro, eu declaro que a partir de hoje, a partir de agora, não viverei para mim mesmo, nem para o mundo, nem para a sociedade, simplesmente, mas primeiramente para cumprir a tua vontade, planejada originalmente para mim e para a minha casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém.